Vamos à nossa terceira parte da leitura de hoje, que está aqui em 2 Reis, capítulo 10. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo, para parar só um pouquinho aqui, aos aios, aos professores, tá? Esse aio aqui é professor, porque os aios eram professores dos filhos dos reis, dos príncipes, enfim, dos mais alto escalão do povo de Israel, não é? As pessoas ricas. Logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram, eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, e os anciãos e os aios, enviaram a Jeú, dizendo, teus servos somos, e tudo quanto nos disseres, faremos. A ninguém poremos rei, faz o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo, se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã a este tempo vinde a mim, a Jezreel, e os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões, à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo, vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe, em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Equed dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? E eles disseram, os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele, apanhai-vos vivos. E eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, e a nenhum deles deixou de resto. Misericórdia, que mortandade, não é, amados? Sempre eu falo para o meu esposo, o povo gosta tanto de ver filme de matança e tanta coisa, não é? E tudo mentira. Aqui não, se a pessoa gosta de ação, é só ler. Olha só, misericórdia. Eu não gosto não, mas a gente tem que ler, não é? Aqui mais 42, aqui mais atrás, esses, me parece que 17, né? 17 filhos do rei. Enfim, é uma mortandade terrível. Por quê? Porque o Acabe andou segundo os caminhos da sua esposa Jezabel. Ele ia pela cabeça dela, não é? Infelizmente, ela não temia ao Deus de Israel.
Hoje, graças a Deus, estamos no tempo da graça. O filho não vai pagar pelo pai, de forma alguma. Mas a consequência de uma má educação, essa é inevitável, não é? Vocês já pararam para pensar nisso? A consequência de uma má educação, ela é inevitável. Então, a palavra do Senhor diz, ensina o menino no caminho que deve andar. E depois de envelhecer, não se desviará dele. Então, a responsabilidade está na nossa mão, em educar nossos filhos no caminho do Senhor. Amém? Jeú encontra a Jonadab e mata os servos de Baal. E, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que ele vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse, reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E disse Jonadab, então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro. E disse, vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E, chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe, Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Mas aqui era Jeú enganando esses profetas, falando que ia servir a Baal. Mas na verdade não era nada disso. Então ele diz, todo aquele que faltar, ou seja, para o sacrifício, não viverá. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú, consagrai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas, tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal, examinai e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes, se escapar alguns dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães, entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos pulei uma linha aqui. Porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste
a casa de Acabe. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias, começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol e toda a terra de Gileade. E os gaditas e os rubenitas e os manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Ou seja, amados, esse Jeú nem era da linhagem real. E Deus o confiou o cargo de ser chefe do povo de Israel, ou seja, de ser rei. Porém, ele ainda adorou esses bezerros de ouro. Fez tanta proeza, ainda não adorou o Senhor na íntegra. É muito triste essas situações, não é? Mas o importante é que hoje nós, como igreja de Jesus, adoramos o Senhor na plenitude e não adoramos outros deuses, porque há um só Deus, Senhor, Criador do céu e da terra, aquele que conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Esse é o Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, diz a palavra. Deus te abençoe e até mais tarde. Na parte da noite vamos estar lendo Eclesiastes 8 e também fazendo a nossa oração da noite. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?